Fala galera, aqui é o PV, passando para agradecer aos 2.000 inscritos que a gente acabou de bater. Muito obrigado aí a cada um de vocês que está fazendo parte desse momento de crescimento e que vocês também comecem a fazer a sua marca nesse exato momento de crescimento, para que um dia todos possam reconhecer você também. Então galera, muito obrigado. Demorou um pouquinho para me fazer esse vídeo aqui, pois eu estava me preparando para algumas coisas, mas com o passar do tempo a gente foi conseguindo fazer e assim por diante. Então, se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para você que não ativou ainda, e para os que já são antigos do canal, já comente aí um possível manhwa que vocês gostariam que eu trazesse aqui para vocês, beleza? Então vamos para o manhwa? A história começa há 20 anos, quando ocorreu um evento que transformou o mundo. História da Masmorra, ano 1. Esse dia foi conhecido como o início de uma nova era. Nosso protagonista principal sobreviveu e conseguiu se tornar um caçador classe S. Apesar disso, ele não estava feliz porque sua irmã já havia morrido. Ele estava se culpando e sentia pena do que havia acontecido. Agora ele estava de frente para o portal, pronto para entrar na masmorra. Ele entra no portal e se transforma, e vestindo seu traje de aventureiro, ele abriu a janela do sistema, segurando o bracelete, e confirmou que já era um aventureiro de nível S. Seu nome era Kiyomi Aki, um assassino de nível 50 de classe S. Nesse momento, o prota ainda estava se apegando a tal coisa sem saber o motivo. Ele estava triste, mas decidiu esquecer isso por enquanto. Ele foi até seus companheiros de equipe, que eram 4 no total. Eles exploraram a masmorra, liderados por um espadachim. Eles caminharam quando chegaram ao seu destino. Um lobo de classe B apareceu. Seus olhos estavam arregalados. O seu companheiro pediu para ele tentar lidar com isso sozinho, mas o prota não demonstrou nenhum tipo de reação e apenas concordou com seu companheiro. Em seguida, ele atacou o lobo, que pisou no chão com toda a força, fazendo o chão em pedaços. O lobo sentiu o cheiro do prota, que estava escondido na enorme rocha. Então nosso prota sentiu um poder muito forte vindo desse lobo. Ele nunca pensou que esse tipo de monstro normal fosse de fato forte. Ele continuou atacando o monstro e aproveitou a oportunidade enquanto o monstro estava olhando para o outro lado. Ele estava segurando sua adaga, planejando esfaquear o monstro. Instantaneamente ele conseguiu esfaquear o lobo, fazendo com que o sangue do lobo espirrasse. O lobo se virou e o viu, então o atacou com sua garra. Então os litros também se espalhou e ele caiu no chão. O lobo se aproximou dele e rugiu muito alto, e ele estava prestes a comê-lo vivo, mas então seu companheiro veio e o decapitou. O lobo, sem hesitar, a cabeça do lobo foi jogada atrás e o prota ficou surpreso quando o espadachim o questionou porque ele estava lutando para matar um mero monstro de classe B. "Você é muito fraco para uma classe S. Por que não se aposenta como aventureiro?", disse o espadachim. E ele ficou sem palavras ao saber que o espadachim estava certo sobre ele, e a mulher que estava ali atrás impediu o camarada de zombar do nosso prota, mas também ela intimidou ele, dizendo que ele não estava se saindo muito mal como o assassino mais fraco do mundo. O prota, ouvindo isso, ficou muito abatido ao ouvi-los, e ele estava ciente de que era fraco e que estava determinado que assassino era uma classe muito fraca para combate. Mesmo que ele seja ridicularizado e que suas habilidades não estejam à altura, ele ainda se apega a essa classe, e ele sempre confere a foto da sua irmã em seu colar para se motivar em momentos como esse. Ele estava fazendo de tudo para poder ver o sorriso da irmã novamente, para encontrar o tratamento para sua irmã. Ele estava trabalhando desesperadamente como aventureiro, mas ele não conseguiu encontrá-la em nenhum momento. Então, a doença de sua irmã progrediu muito rapidamente, resultando em sua morte. Infelizmente, depois que sua irmã morreu, ele não conseguiu mudar a maneira como estava vivendo. Até então, o limite de um assassino foi atingido. Ficou provado que o assassino era a classe mais fraca e que não era adequado para o combate. No momento em que eles estavam lutando contra um monstro dentro da masmorra, mas ele era o único que parecia ser inútil. Depois de 1 hora de luta, eles descansaram por um momento e o camarada que estava com eles declarou que já estava cansado. Então disse a todos que poderiam voltar depois de descansar um pouco. Ele estava sentado em um monstro e a garota do suporte estendeu a mão e tocou a mão do espadachim para curá-lo. O espadachim então informou a todos eles que discutiram sobre a recompensa durante o intervalo. Ao mesmo tempo, o prota estava se tremendo de dor, mas o apoio nunca se ofereceu para chegar e curar ele. "Você está bem sem nenhuma recompensa dessa vez, certo?", o camarada disse. E que o homem que estava estancando o sangue causado pelo ferimento em sua cintura então respondeu que não se importava com a recompensa, e seus companheiros ficaram felizes com a resposta. O espadachim estendeu a mão para ajudá-lo, enquanto dizia que ele deveria ser grato por manter um fraco como ele no grupo. O prota usou o tratamento dado a ele, mas ainda assim ele continua trabalhando como aventureiro, porque em uma masmorra sempre existe possibilidades desconhecidas. Ele estava parado enquanto ainda suportava a dor. Seus companheiros estavam saindo
primeiro. E no momento em que ele estava pronto para sair, de repente sentiu o chão tremer. Uma parte da masmorra desmoronou e dessa vez outro monstro que parecia ser o chefe apareceu e bloqueou o caminho. Ele ficou aterrorizado ao ver o monstro, que era um dragão mecânico Kukulkan de classe S. Um oponente digno apareceu finalmente, disse o espadachim, mas Kiyomi sentiu que esse boss seria diferente, pois ele disse que era improvável que era um chefe que ele tinha enfrentado até agora. O espadachim se preparou com sua espada e decidiu eliminar o monstro enquanto pedia ajuda ao suporte. Ele ataca o monstro enquanto o monstro lança um ataque contra ele. Infelizmente, sua espada se partiu ao meio e ele estava tremendo de agonia. Ele percebe que o monstro que está diante dele é muito forte. Eles decidiram fugir e Kiyomi concordou com a ideia, já que fugir era muito mais sensato para eles, pois sabia que esse monstro desconhecido era realmente muito poderoso. De repente ele voou para longe e escorregou no chão. Ele não sabia o motivo e descobriu que havia sido chutado por seu companheiro. Seu companheiro pede desculpas a ele com um sorriso no rosto e o prota então percebe que está diante de um monstro e seus companheiros o transformam em uma isca para que possam escapar. Ele então fica tão frustrado e assustado que o monstro mordeu sua cabeça enquanto os três fugiam sem sentir culpa, pois já haviam planejado cortar relações com ele desde os outros momentos que eles estavam caçando, e que o prota era tão inútil para eles, mas dessa vez ele finalmente se tornou útil aos olhos deles. Agora ele, que estava sem cabeça, seu corpo estava ajoelhado no chão e sua mão estava cortada. Surpreendentemente era um clone. Kiyomi, que estava escondido no pilar, por sorte escapou na hora certa com o clone. Ele estava grato pela agilidade de um assassino, mas não podia aceitar que seu grupo usasse como isca para fugir nesse momento. Ele também queria fugir, pois tinha certeza que não conseguiria lutar sozinho contra os monstros, mas de repente ele ouviu o monstro falando que seu plano estava indo bem e que ele cruzaria o portal e aniquilaria os humanos. O prota ficou muito assustado. O monstro deu um passo e acrescentou que havia chegado a hora, já que os portões estavam abertos. O monstro encarou ele, que ele disse ao monstro que deveria ser impossível para os monstros atravessarem o portão, mas então o monstro respondeu que era possível para ele. Que o homem estava assustado, sabendo que seria algo sem precedentes se a afirmação do monstro fosse verdadeira. Ele segurou sua adaga pensando que não poderia fugir dessa vez. Depois de ouvir o que o monstro disse, ele se levantou e se preparou para lutar, mesmo que não houvesse apenas uma pessoa que ele pudesse salvar. O monstro se levantou proclamando que Kiyomi que não podia fazer nada, especialmente porque ele era alguém que foi usado como isca. Então ele sopra e ataca o prota, que imediatamente ativa vários clones para confundir o monstro. A maioria de seus clones se despedaçou e o monstro atacou os clones restantes que ele podia ver. Ele não sabia que Kiyomi estava acima dele e atacou. Ele esfaqueou o monstro com sua adaga, mas o monstro estava muito rígido. O monstro então o atacou. Ele voou e se chocou contra a parede, mas apesar de estar sofrendo muito, tinha certeza de que haveria uma chance de vencer. Ele usou seu clone, mas o monstro detectou seu corpo real usando o calor. Então o monstro atacou mais uma vez, mas dessa vez ele estremeceu ao perceber algo. Seus clones voaram para longe. Seu corpo principal já estava exposto. Ele então concluiu que o monstro poderia ter detectado seu corpo real usando o calor. Ele olhou para o monstro e viu a localização da fraqueza e concluiu então que se pudesse esfaquear essa fraqueza, possivelmente conseguiria derrotar o monstro. Ele decidiu arriscar sua vida pelo bem da humanidade. Ele então atacou o monstro com seus 3 clones e o monstro ficou confuso com o que ele estava tentando fazer. E ele continuou dizendo que estava colocando a vida dele em risco. Ele disse que enquanto avançava contra o monstro estendeu a mão para pegá-lo e infelizmente seu corpo real foi atingido pelas garras. Ainda assim, ele continuou se aproximar da fraqueza do monstro e o esfaqueou usando sua adaga quebrada. Os litros saem do monstro e respingam em seu rosto. O monstro grita de agonia e sua silhueta apareceu uma parte de seu corpo explodindo e ele não sabe como isso aconteceu. Ao mesmo tempo, o prota estava sorrindo por saber que tinha feito a jogada certa, mas ele não pôde negar o fato de que já estava no seu limite por ter o trabalho mais fraco. Ele achava que tentava ser legal. Esta é a primeira vez que eu sou pressionado a ir tão longe. O plano será adiado, mas vamos nos encontrar novamente. O dragão falou e desapareceu. Nosso prota sabia que era o fim da sua batalha contra o monstro, mas ele não tinha certeza se havia ajudado o mundo. Depois de derrotá-lo, de repente, uma janela desconhecida apareceu em cima dele. Foi dito que haveria um bônus de missão a ser aplicado, mas no momento não há nenhuma missão. O prota estava se perguntando o que era essa tela acima dele.
ele, mas então fechou os olhos e esqueceu, pensando que não importava para ele, porque agora ele já estava partindo. De repente um alarme tocou, um homem o desligou e se levantou confuso. Ele entrou em seu quarto confortável e gritou de repente. Descobriu-se que ainda estava vivo, mas em uma versão mais jovem de si mesmo. Ele ficou atônito ao saber que estava vivo e que surpreendentemente havia regredido no tempo. Ele estava se tocando para ter certeza de que não estava sonhando, e ele se perguntou por que havia retornado e concluiu que poderia ser a influência do monstro ao qual ele lutou pela última vez. Ele então se lembrou da tela desconhecida que apareceu antes, pensando que poderia ser por causa disso. Ele voltou para a cama. Quando viu o telefone tocar, ele o pega e viu uma mensagem de sua irmã mais nova, que dizia que estava com vontade de comer chocolate e o nome da sua irmã é Natsu. Ele sente muita falta dela. Suas lágrimas caem dos olhos, pois ele estava muito feliz agora que sua irmã também estava viva e eles estavam juntos novamente. Ele enxugou as lágrimas e disse a si mesmo que não havia motivo para hesitar. Agora ele jura que não cometerá os mesmos erros novamente pelo bem da sua irmã. Ele fica sério e diz a si mesmo que dessa vez vai salvar Natsu. Ele então correu imediatamente para o hospital onde Natsu estava internada. Ele abriu a porta com força, o que deixou Natsu assustada. Natsu ficou chocada imaginando o que teria acontecido com seu irmão. O prota correu em direção a ela feliz, dizendo se ela era a verdadeira Natsu. E ela perguntou, existe até uma versão falsa de mim? Então vemos um jornal passando no fundo. O número de pacientes continua a subir. O principal tratamento para a doença ainda está em pesquisa. Os pesquisadores ainda estão procurando uma droga de anticorpos. O prota ficou observando a TV enquanto falavam sobre os medicamentos e dizendo que não tem nenhum medicamento para poder curar a irmã dele. Ele cruza os dedos, eles desenvolveram o tratamento certo, mas apenas no futuro. E para eu poder pagar esse tratamento, devo me tornar um aventureiro. O protagonista começa a se levantar dizendo que ele não pode relaxar e que precisava ir se registrar como aventureiro o mais rápido possível. Ele vai caminhando tranquilo na rua quando logo aparece o sistema para ele e mostra 3 missões para ele fazer. Ele fica se perguntando, Quest? Essa é a voz que eu ouvi antes da minha morte. Recompensa de subjugação do Kukulkan. Ele com a mão no queixo diz que vai tentar fazer as missões. Ele começa a gritar bem alto, assustando o velhinho. Boa tarde! E assim, ambos se cumprimentam e ele sai todo vermelhinho, dizendo que era muito embaraçoso. E 2 das 30 já foi feita. Logo então ele completa mais uma, completando a outra e fazendo a última saudação. E então ele completa e começa o sistema a notificar dizendo que estava dando XP como bônus de primeira missão. E assim ele upa para o level 3. Então o sistema fala que amanhã voltaria. O prota, percebendo que subiu para o level 3, fala, impossível, normalmente levaria cerca de 3 meses. Se isso for verdade, então eu poderia seguir a rota mais forte. Então vemos uma balinha sendo entregue para o prota por uma mulher e vai se cadastrar como aventureiro. Se bem me lembro, sempre foi assim. Já analisamos seu status como aventureiro e assim vemos o novo status do prota, com 18 anos, level 3, sem classe e rank F. E assim ele olhando percebe que era realmente level 3. Então a moça pede para ele escolher a classe dele e que ele escolhesse sabiamente. Então ele agradece e começa a explicação. Cada classe tem seu próprio conjunto de habilidades e a classe que irei escolher vai ser sem classe. Então os outros ouvindo começam a caçoar dele dizendo, assumindo a masmorra como sem classe? Isso é impossível, seu idiota! Nos pensamentos dele, eventualmente será considerado a rota mais forte. Então a moça chama a atenção dele pedindo para escolher com sabedoria. Enquanto isso, ele nem ouvia. Ele sai dali e vai até uma loja de armas e o vendedor fica se perguntando se ele vai saber lidar com essa espada. E ele fica pensando que agora ele é level 3 e talvez dê conta disso. E com isso ele compra a espada e o vendedor agradece. Ele agora andando fala, é muito caro, mas um investimento inicial é importante. Além disso, eu já tenho a primeira parte. Então vemos que um portal aparece e algumas pessoas estão de olho, discutindo quem vai entrar primeiro. Enquanto eles discutem, o nosso prota já vai entrando, enquanto eles apenas observam, enquanto vem a coragem dele. Nosso prota entrando já vai falando que isso era nostálgico para ele e que ele costumava começar por aqui também. Enquanto ele caminhando segura a espada, um slime aparece atrás dele e ele ataca logo em seguida.
Ele, surpreso, nota que o corpo dele estava leve. Mesmo sem nenhuma habilidade, é realmente fácil para mim como nível 3. E assim continua lutando agora contra um esqueleto, o derrotando na hora. E assim ele finaliza dizendo que isso era um grande sucesso. Ele começa a se agachar, pegando algumas pedras mágicas, enquanto fala que elas serão usadas para produzir energia com a ajuda da ciência. É um poder em outro nível. Os aventureiros entram nas masmorras para encontrar essas pedras. Então ele escuta um barulho e quando vemos, é um novo tipo de esqueleto raro que é classe E. Ele, já notando que era uma classe rara, já parte para cima e fica dizendo que esse cara raramente aparece nas masmorras e que ele é um oponente formidável. E assim ele ataca com o esqueleto, defendendo com seu escudo. O esqueleto afasta a arma do prota e prepara para atacar com a espada embanhada em magia e usa uma habilidade atrás da outra, e o prota só desviando. Ele prepara para atacar também. Então ele fala: o verdadeiro potencial de um sem classe vai ser descoberto daqui a 15 anos. E assim ele ataca o esqueleto com uma habilidade na espada, despedaçando o escudo. A maestria em comparação de outras classes, a velocidade de crescimento de domínio sem classe é mais de 10 vezes. Quando você tem alto domínio, copiar a habilidade dos seus oponentes se torna possível. Eu sou muito sortudo dessa vez. E assim ele finaliza o esqueleto, o despedaçando, e o cristal dele cai no chão, dizendo que é de uma raridade D. Então ele, retornando à recepcionista, fala que ele retornou rápido, e ele fala que foi diferente do que havia planejado, e ela fala que já era esperado por ele ser sem classe, que ele se tornaria fraco. Então ele corta ela, dizendo que não era isso que ela estava pensando. Eu terminei mais cedo do que o esperado. E assim ele põe na mesa todos os cristais, fazendo ela ficar espantada. Uma mão é colocada no ombro do prota e diz: espera um minuto, um sem classe derrotando um monstro raro? Isso está sendo trapaça, não? Disse isso gritando esse homem, enquanto pegava ele pelo colarinho. Nosso prota pega pelo braço e gira, fazendo o homem se entortar todinho. Então ele se afasta, sentindo dor no ombro, enquanto o outro se perguntando se ele era um sem classe mesmo. A moça fala que já transferiu a recompensa dele e ele apenas observa. Então aparece o sistema novamente, assustando ele e falando que tem uma missão de emergência. E ele fala: uma missão de emergência? Ele olha o sistema, se perguntando que tipo de missão seria. E quando ele percebe, ele teria que cantar apaixonadamente na frente da estação por 5 minutos. E com isso ele fica surpreso. Então vemos a praça da estação e as pessoas passando começam a ouvir e gravar enquanto o nosso prota apenas canta. Enquanto estava envergonhado e dizendo que isso era muito embaraçoso. E com isso ele termina agradecendo aos espectadores, enquanto fala que isso tudo era para ficar mais forte. E assim o sistema apita, chegando ao fim da missão. E com isso é calculada a recompensa, e a mão dele brilhando, ele recebe a recompensa, que era um anel lá ele. E era um anel mágico de avaliação. O prota, surpreso, pensou que conseguiu algo bom tão cedo. E com isso ele utiliza o poder do anel lá ele, e com isso ele abre seu perfil, falando sobre a maestria e que quanto maior, mais afinidade com as armas vai ser. Então vemos seu novo status: maestria com espada 8, ataque 78, defesa 77, poder mágico 73, defesa mágica 79, agilidade 83 e sorte 116. E assim ele ganha algumas habilidades novas: espada da chama radiante, da espada do céu. E com isso o nosso prota fica satisfeito, pois aumentou o que ele mais queria, que era a maestria. E com isso, nos pensamentos dele, ele fica dizendo que se ele não fosse um sem classe, a magia dele ainda estaria em 1. Então novamente ele volta para a dungeon e continua usando suas habilidades novas que ele acabou de adquirir. E com isso, ele, derrotando aqueles slimes de rank F, ele continua atacando tanto os slimes quanto os esqueletos que aparecem. E diz que as habilidades estão ficando cada vez melhores. Ele descansando enquanto se apoia na espada. Ele diz que iria encerrar por hoje e clica no seu perfil novamente. Então vemos que o level dele agora é 4 e que o poder de maestria para ele, que seria o mais importante, chegou no 10 com alguns atributos novos. Então o sistema fala que ele recebeu alguns pontos bônus por ter upado de nível. Então ele, observando o sistema, ele diz que todos os pontos que ele ganhou agora vai ser tudo colocado em sorte, pois a sorte ela tem uma boa afinidade com maestria. E ele continua pegando os cristais no chão, dizendo que logo logo ele vai ganhar mais habilidades e que os resultados estavam sendo satisfatórios. Indo em direção ao portal, ele se pergunta se ele deveria ir para o escritório nesse exato momento. Então vemos um moreno falando com a recepcionista, perguntando se ela teria alguma informação de pessoas incríveis. Então o prota, se aproximando, ela aponta para ele dizendo que ele era essa pessoa que ele estava procurando, a pessoa incrível. Então ele sorri dizendo: ah, então havia um. Ele, se aproximando, toca no ombro do nosso prota dizendo: ei irmão,
Ele começa a sorrir enquanto olhava para ele, dizendo que ele estava escoltando aventureiros competentes e perguntou se ele estava precisando dele. Então o Moreno, olhando, nota algo em sua mochila, dizendo: não me diga que aquela mochila... O nosso prota, olhando para a mochila, diz: isso mesmo, está cheia de pedras mágicas. O outro, impressionado, diz que ele era incrível. O prota se aproxima da recepção, mas já vai cortando o assunto, dizendo que já ia avisando para ele que era um novato. Então o outro diz que não se importava que ele era novato e que experiência não importava para pessoas talentosas. Então ele fala que é do clã Serpente de Sangue, e ele explica que o clã está planejando conquistar uma dungeon de rank S chamada de Abismo. Nosso prota, percebendo, ele relembra dessa dungeon de rank S e começa a falar: é a primeira masmorra a aparecer. Além disso, é uma masmorra suprema, seja agora ou no futuro. Ninguém nunca o limpou. Então nos pensamentos dele, fica dizendo que ele queria ir, mas não podia no momento. Então o Moreno pergunta se ele gostaria de ir com eles. O prota fala que ele teria que recusar no momento, mas o outro continua pedindo para ele se juntar e pergunta qual era a classe dele. O prota olha seriamente e diz que era um sem classe, e ele começa a rir alto, zombando dele ser um sem classe. Um cara indeciso que não consegue nem escolher um trabalho. Ele dá um tapinha nas costas e vai embora, dizendo que perdeu interesse nele e que veria ele mais tarde, o chamando de perdedor. A recepcionista pede desculpa a ele, dizendo que apresentou alguém tão rude. Então ele fala para ela que não precisava se preocupar e colocou a mochila na mesa cheio, fazendo ela se assustar. E ela continua perguntando para ele se ele era realmente um sem classe. E ele confirma. Enquanto isso, vemos no fundo alguém de cabelos vermelhos se aproximando, enquanto os outros notam sua presença. Ela vai caminhando até onde o prota estava e diz: oi. O prota dá aquela olhada. O prota olha para ela e diz: posso te ajudar? E ela, sorrindo para ele com a carinha que os inscritos gostam. O prota safado olha para ela, dizendo em seus pensamentos: ela é muito linda. Ela começa a falar que ouviu que ele comprou uma masmorra sendo um sem classe, e ele confirma, dizendo que sim, e que era mesmo um sem classe. Ela olha com esse olhar e mostra que se uma garota olhar para você assim, pode pedir em casamento. Ela começa a falar com ele, dizendo que ele era uma pessoa interessante, e continua perguntando se existe alguma vantagem em ser um sem classe. Então ele, fechando os olhos, diz que era um segredo comercial. Então ela, sorrindo, diz: você é esperto, gostei de você. E assim vemos o nome dela, Alice Takagi, e ela é do clã Carnelian Rage. Ela, fazendo uma pose para encantar o nosso prota, fala se ele entenderia se ela dissesse que era uma aventureira de classe S. Então o protagonista, ouvindo isso, pergunta para ela o que é que ela queria com ele, e ela disse o mesmo do cara anterior. E a recepcionista lá no fundo, apenas espantada pelo que estava escutando nesse exato momento, e ela, olhando para o prota com seu olhar sedutor, fala que ela vai também para a dungeon de rank S chamada Abismo, e que ela queria ele como companheiro, mesmo se eu estivesse sem classe. Então ela estende a mão sorrindo, dizendo que mesmo que ele seja sem classe, ele ainda seria bem-vindo enquanto fosse forte. Então ele, escurecendo a vista, diz que ele quer manter o segredo da maestria por enquanto, e fica se perguntando o que ele deveria fazer. Então, como vemos que o poder encantador de uma bela ruivinha pode encantar o nosso prota, ele aperta as mãozinhas dela, dizendo em seus pensamentos que vai fazer de tudo para conquistar os seus objetivos. Então, depois de demonstrar interesse por ele, ela larga a mão dele, dizendo que por enquanto ela não poderia adicionar um rank F no clã. Ela continua sorrindo, dizendo que vai fazer um convite para uma masmorra de rank D chamada Frozen Shadow. Então ele começa a explicar sobre um direito concedido aos aventureiros de classe S, e que com esse convite até os aventureiros de classe baixa poderiam desafiar uma masmorra de alto escalão. Então a recepcionista, chamando ele, pergunta se ela poderia pagar antecipadamente para ele, e com isso ele vê o celular que chegou a notificação. Então de repente a gasosa ruivinha aparece por trás do nosso prota, olhando para o valor que ele acabou de receber, e fica espantada, pois ela notou ele recebeu 90 mil somente estando em uma dungeon inicial, e ele diz: não olhe. Então ela ativa o seu modo menininha buchuda com Milona e pede para o nosso prota comprar um parfait, e ele diz que não vai comprar nada para ela. Então vemos agora a dungeon de rank D, Frozen Shadow, e o nosso protagonista começa a adentrar ela, e assim que ele entra, uma grande ventania gelada vem para cima dele. Então ele fica dizendo que a visibilidade está muito ruim por causa da nevasca, e disse que era uma péssima hora para ter vindo. Então ele, notando algo, percebe que um monstro está se aproximando dele, e quando vemos, é um monstro de rank D chamado White Silence. O prota começa a dizer que o monstro desse nível não pode aparecer tão rápido desse jeito, e começa a preparar o ataque. Então
Então ele se preparando para atacar o monstro, o sistema notifica novamente, dando uma nova missão, dizendo para ele prender a respiração por 60 segundos. E ele acha que aquela missão era ridícula. Então vemos a pata do monstro vindo com suas garras, vindo atacar o nosso protagonista. Então ele desvia habilmente, enquanto os inscritos está prendendo a respiração juntamente. Ele percebe que depois que chegou ao nível 4, ele consegue ver os movimentos dos monstros com mais clareza. Ele prepara um ataque e atinge o monstro, o cortando rapidamente e fazendo sair os litros. Só que ele percebe que a ferida foi superficial e que, para prolongar a luta, ele teria que fazer isso, que seria a nova quest. Ele começa a prender a respiração e vemos a contagem de 60 segundos. Mas mesmo que ele tenha que prender a respiração, não teria como fingir que o monstro não estava na sua frente. E ele continua atacando, dizendo que ele tem 60 segundos, mas a batalha continua. E que mesmo sendo apenas 60 segundos, parecia uma eternidade. Então ele completa a missão e enquanto ele respira, o sistema está calculando a sua recompensa. Então ele sobe para o level 5 e assim que ele percebe que seu nível aumentou, ele ataca o monstro novamente. E assim ele consegue desferir um golpe que seria fatal para o monstro, o fazendo cair no chão, e o nosso prota percebe que uma respiração segurada pode fazer as dificuldades irem embora. Então o sistema dá um novo hack para o nosso prota. Ele ganha agora uma habilidade que seria um efeito de barreira de gelo, que era para proteger ele contra o frio. O protagonista, percebendo isso, que ele ganhou essa habilidade, ele fala que vai ser mais fácil conquistar a masmorra, enquanto o nosso prota fica pensativo, dizendo que a missão foi infernal. Ele percebe que o tempo está mudando e ele se pergunta se é por causa dele e fica pensando que é melhor ele começar a se mover rápido antes que ele seja soterrado com isso. Então vemos que ele começa a correr desesperadamente atrás de algo e quando vemos é um coelho de gelo de rank E. Relativo é a sua habilidade, mas o coelho desvia e começa a rir da cara dele. Nosso protagonista, já irritado, começa a dizer que a personalidade desse coelho é muito mal e diz que é uma vergonha para ele, mas ele teria que desistir de caçar com ele. Então vemos que a mochila dele já estava cheia de pedras mágicas e fala que já é o suficiente por enquanto. Então ele pega sua garrafa com algum líquido quente e começa a beber. Então Safadinho começa a lembrar da gasosa ruivinha, dizendo que ele tinha gratidão dela e que esse lugar tem pontos de experiências que são realmente bons para ele. Enquanto ele bebe, lembrando da gasosa, fica dizendo que ela era muito linda. Então ele começa a sacudir a cabeça, dizendo que ele não deveria estar pensando nisso agora. Então ele se levantando, dizendo que ele quer ir o mais profundo possível hoje. Então ele, percebendo um grito, começa a procurar o local e quando vemos, um guerreiro foi lançado na parede brutalmente. Ele cai no chão juntamente com outro companheiro, enquanto apenas a gasosa loirinha está de pé. E quando vemos, um grande coelho barbudo com os olhos brilhantes está se preparando para finalizar a gasosa maguinha. Ela fecha seus olhos, quando menos espera, o nosso grande herói aparece salvando ela nos braços e com isso ele mostra que uma pegada nos braços pode fazer um coelho ficar com raiva por ter pego a gasosa dela. Então vemos que ele é um monstro raro de rank D, o coelho chefe. Então ele percebe que é um monstro raro, enquanto a gasosa fica toda vermelhinha por estar nos braços dele. Ele pega um pedaço do pano e larga ela no chão. Em cima desse paninho, todo educado e ela toda corada, diz que vai ajudar ela. Ela se apaixona na hora e pensando no meu grande herói. E quando percebemos, os zumbis que já tinham ido de Vasco voltaram à vida dizendo um resgate e agradecendo por ele ter vindo, e o outro de verde fica perguntando qual é a classe do nosso prota. Então ele fala que é um sem classe e eles ficam espantados enquanto os outros dois estão frustrados no seu canto. Nosso prota fala para eles que graças a Deus deu tempo de fazer isso e ela apenas fica no seu cantinho toda corada, só esperando para sair desse frio para esquentar o nosso prota com um belo de um chá bem quentinho. Então ele prepara sua espada para lutar novamente contra o coelho e o coelho avança para cima dele com toda fúria. Ele pula para cima dele, o tentando esmagar. Nosso prota desvia enquanto os pedaços de blocos de gelo voam em direção a ele e ele defende. O coelho continua partindo para cima dele e ativa uma habilidade fazendo suas presas brilharem e ataca ele, mas o prota desvia. Ele, percebendo, fala que esse monstro raro era muito feroz. O coelho fica mais furioso e os olhos brilham enquanto ativa os dentes de gelo novamente e salta por cima dele. O prota, percebendo, fala que aquele pulo foi impressionante. Então ele fala que estava feliz por ter pontos de bônus, assim ele pode upar seu poder de ataque. Ele grita dizendo que ia cortar o Kuei com as habilidades dele e lança o ataque em direção. O corte voa até o Kuei e atinge ele, o despedaçando, e quando a gasosa loirinha vê, se apaixona na hora, e os outros zumbis se perguntando como ele ganhou uma habilidade de espadas, sendo que ele é um sem classe. Ele então em pensamentos fala, não tenho intenção de esconder minha habilidade, consegue se levantar?
a gasosa olhando com as mãos na bochecha e o prota estende a mão para ela. Ela toda coradinha fica surpresa. Ela começa a falar: por que eu? Não me diga. Então ele corta o papo dela perguntando se ela era curador e pediu para curar os outros. E ela fica triste sabendo que era isso que ele queria e não para sair tomar um chazinho gostosinho. Enquanto ela curava eles, o prota apenas observa o cristal e pensando em dinheiro e na irmã dele, enquanto ele estava sendo curado, ficava falando que nunca pensou que seria ajudado por um curador e um sem classe. E ele, olhando de longe, diz que um curador é muito importante nesse tipo de momento. Então, vemos ela assustada, pois os outros gritavam chamando ela de lerda e que ele que colocou ela nesse grupo. E ela pede desculpas e ele continua falando para ela para parar de relaxar e ela começa a curar ele. O prota olhando fala que eles não percebem o valor dela ainda. Então esse otário começa a gritar com a gasosa dos inscritos, a chamando de lenta e que se ela não melhorasse, vai tirar ela do grupo. Eles fazem ela chorar enquanto ela pede por favor. Então antes dela falar, o prota aparece dizendo sim, coloquem ela para fora. Ela começa a ficar triste e ele todo galã começa a falar: seu verdadeiro potencial não pode ser desperdiçado aqui. Então, se junte ao meu lado e venha. Os olhos dela começam a lacrimejar, olhando o nosso prota e diz: então é isso, uma proposta de casamento? Então nosso prota diz que ela estava se equivocada. Você será o aventureiro mais forte, você acredita em mim? E assim, ele estende a mão mostrando que uma gasosa apaixonada forte é mais útil que uma gasosa apaixonada fraca. Ela olha para ele e diz que ele é diferente dos outros. Agarrando a mão dele, diz que vai acreditar nele e que quer acreditar nas palavras dele. Então ele finaliza dizendo que pode contar com ele. Bem, então, eu tenho algumas tarefas para executar, então vou voltar agora. E assim ele vai deixando ela confusa. Voltamos para a recepcionista, vendo que ele conseguiu pegar o cristal do Kuei e diz que essa quantidade com certeza vai fazer ele subir para a classe E. E ele agradece. Com isso, agora posso desafiar uma dungeon de rank D sem a necessidade de convite. Então a recepcionista fica pensando que nunca viu um sem classe sendo promovido tão rápido. Então começa a explicação dizendo que se tornar um classe E dá à pessoa a chance de desafiar uma dungeon de classe D e assim eles não serão mais reconhecidos como aventureiros novatos. Então nosso prota, vendo o novo valor na conta, diz que isso era uma bela de uma evolução e que agora ele vai comprar um presente para Natsu. E vemos aí uma caixa de cupcakes. Então ele se aproxima onde estava sua irmã e a enfermeira percebe que ele trouxe muitos cupcakes. Então vemos ela toda fofinha deitada e ele se aproximando olhando feliz para ela. Ele acaricia a cabeça dela e fala: dessa vez eu não vou deixar você morrer, Natsu. Eu reuni peças suficientes para esse fim. Tive muita sorte de conhecê-la mais cedo. Seus poderes serão essenciais para o tratamento da Natsu. Então ele vai guardar os cupcakes no frigobar, mas ele nota que não tinha espaço e diz que iria comer metade, enquanto a enfermeira passa e diz que era para ele comer. Então a noite chega no hospital enquanto o celular toca. Então vemos a conversa. Sou eu, Kiyomi. Pessoa do outro lado começa a falar: oh meu Deus, isso é raro. Você está me ligando. O prota fala: quero dizer que terminei minha tarefa. Então vemos nossa gasosa ruivinha daquele jeitinho que os inscritos gostam. E ela fala: então você realmente conseguiu a Frozen Shadow, né? Como um sem classe? Sim, é tudo graças a você que eu consegui me tornar mais forte. Você tinha algumas expectativas, hein? Então, você quer que eu conte sobre outras masmorras? Não, há uma pessoa que eu quero treinar. E como você tem uma ampla rede de informações, claro, ela também é um curandeiro e quero que coloque ela numa equipe com um necromante. Ela, sem entender, começa a rir dizendo que os métodos dele eram estranhos. E ele diz: é mais interessante assim, não? Com a sinergia de um necromante e um curandeiro, ela pode se fortalecer exponencialmente. E é um conhecimento que ainda é desconhecido nessa época. Vou tornar isso possível, mas você me deve uma agora. Nosso prota, percebendo a enrascada que estava entrando, soa frio. Então ele, pensando na gasosa loirinha, diz que vai deixar tudo com ela a partir de agora. Tudo bem, eu vou cuidar disso para você. Ele finaliza agradecendo. Então ela finaliza dizendo que ele é um sujeito interessante, enquanto vemos que ela tem um belo respeito. Então corta para a recepcionista, comemorando que o nosso prota agora é um classe E. Então ele pega e começa a sair, enquanto ela fica surpresa. E ela começa a falar com ele, dizendo que se tornar um classe E é uma grande conquista
pista, pois muitos desistem na metade do caminho. Ele, ouvindo isso, se lembra que é um ex-classe S. Então algumas pessoas começam a cochichar no fundo, pedindo para eles olharem. O nosso prota estava de costas e quando vemos, alguém estava algemado. E quando vemos 3 seres do bem, aparece e vemos que eles são aventureiros de classe D. Então o prota, percebendo, fala que eles são aventureiros que cometem crimes e que outros aventureiros têm medo deles. Então a recepcionista fica pensativa, dizendo que escolher um líder é muito difícil e que ela estava tendo dificuldades para decidir faz um tempo. O prota, ouvindo, pede para ela fazer isso. Então a recepcionista fica surpresa e pergunta se ele realmente quer fazer isso, porque essa tarefa ninguém queria. Então ele diz que está tudo bem e que essa tarefa vai render dinheiro para ele e que ele sabe como lidar com eles. E fica se perguntando quão profundo ele deve se envolver nisso. Então a recepcionista agradece ele por ter ajudado com isso e põe um contrato para ele assinar e deixar essa tarefa na mão dele. Vemos então um enforcador é colocado neles e o policial começa a explicar. Este botão enviará corrente elétrica para esses sufocantes. O prota começa a pensar, mesmo que você é um criminoso, desde que tenha os talentos, você ainda é permitido trabalhar como aventureiro. Então o policial continua. Se eles fizerem movimentos suspeitos, pressione esse botão. O outro falando, ei, também não temos direitos humanos não? Então o policial atrás manda ele fechar a matraca dele. O outro fala, ei senhor, qual o seu nome? Pelo menos nos diga seu nome. E ele responde, Aki. E esta é a última conversa que teremos. As algemas são soltas. Nosso supervisor dessa vez é bastante tolerante. Estou pegando fogo agora. Tudo bem. Estou deixando isso para você, supervisor Sam. E eles adentram o portal. Quando entram, percebe que uma dungeon de rank D. Então, por causa do calor, o gordão já começa a falar que eles estão sendo cruéis, dando outra tarefa difícil. E o velho da frente manda ele parar de reclamar. E assim eles começam a tramar alguma coisa olhando para nosso prota. E ele já começa a perceber os movimentos estranhos deles e eles olhando, sorrindo para trás. O nosso prota já prepara para apertar o botão. Quando ele aperta, nota que não está funcionando e os seres de bem começam a quebrar as coleiras. O prota começa a olhar para eles e o maluco fala, eu não tenho nenhum rancor em relação a você, mas você morre aqui. Na hora que ele fala isso, o sistema manda uma nova missão, derrote todos os inimigos. Diz que vai ser difícil essa missão e ele nota que o sistema está correspondendo aos momentos dele. Quando ele se prepara para atacar o nosso prota, um monstro enorme sai da lava gritando bem alto e vemos ele, que é um monstro de rank D. Ele sai deslizando no chão, fazendo o prota desviar e vai para cima do velhote. E quando vemos, ele dá um soco no monstro com um punho de fogo, chamando aquele monstro de fraco. Ele continua dizendo que eles estão próximos da classe C. O nosso prota, percebendo, fala que ele era da classe lutador. Ele sorrindo dizendo, eu posso ganhar disso. O velho se prepara para atacar e vai para cima sorrindo igual um louco. Ah, ele é louco. E quando vemos, ele erra o soco, acertando uma rocha atrás. E quando o prota desvia a pedra, ele é despedaçado. Ele percebe a força do velho, enquanto os outros apenas sorriem, enquanto o gordão desenterra uma maleta. Com isso, vários equipamentos são retirados e equipados, e o velho falando que com isso eles seriam imbatíveis. Ele preocupado fala, se a pedra mágica de avaliação estiver espalhada, ele revelará a verdade, e continua dizendo que uma classe de lutador não é compatível com o equipamento. O velho parte para cima e o prota se defendendo do golpe do velho. Ele sente a força, fazendo até tremer sua mão. Ele fala que essa classe tem um poder ofensivo superior. Enquanto ele está lutando contra o velho, o gordão vem correndo que nem um tanque de guerra em direção ao nosso prota. Ele canaliza um ataque e ataca o gordão defendendo o ataque, e ele, enquanto sorri, o prota percebe que junto com essa defesa eles são fortes, mas consequentemente existem restrições. A classe lutadora tem um debuff na proficiência e há uma chance de ganhar. Nosso prota escolhe um deles para ser o primeiro a ser atacado, e o Tigelinha foi escolhido, e quando ele ataca, o Tigelinha fica doidão, continua atacando o prota. Quando ele desvia, o gordão vem por trás atacando ele e fazendo ele sair voando, e caindo no chão, ele percebe que já era esperado, já que ele está enfrentando 3 tanques. Ele preparando novamente o ataque, ele diz que sente a diferença na proficiência, ele solta o ar e prepara para o combate novamente. Enquanto o velho apenas observa com fúria, o velho gritando fala que não é para ninguém recuar e que iriam todos juntos. E assim, vemos que eles começam a ganhar um buff de melhoramento físico. O sistema apita dizendo que ele ganhou uma nova habilidade, e ele percebe. O Tigelinha louco começa a gritar, seu bastardo, o que um sem classe como você pode fazer? E quando ele termina de falar
fala isso, o Prota, como ninja, aparece do lado dele e ele se caga todinho quando vê ele próximo. E com isso a habilidade que ele ganhou foi a mesma utilizada antes, melhoramento físico. E assim ele atinge o Tigelinha com sua habilidade. E com isso o Tigelinha foi derrotado. Nosso Prota fica dizendo: minha proficiência começou no momento perfeito. Com isso estamos em pé de igualdade. O Gordão, vendo que um já foi de vala, sai correndo em direção a ele, dizendo que iria pegar ele agora. Ele usa uma habilidade, mas batendo na armadura é desviada. Ele continua correndo até ele e, percebendo ele encurralado, avança. E quando vemos, ele erra, atingindo uma pedra. E quando ele tenta ver onde o Prota estava, ele já estava acima da cabeça dele. O Prota prepara o ataque e desfere, finalizando o segundo. Ele fica pensando que o poder do melhoramento físico é muito útil e que até o salto ficou muito melhor. O velhote, agora vendo seus colegas mortos, fica assustado. O que diabos é você? Porque existe uma pessoa forte aqui. Não foi esse que concordamos, Akira-san! O Prota, ouvindo o nome Akira-san, e quando vemos, uma mão pega o Prota pela perna. E quando vemos é o Gordão de novo. Ele sorrindo fala: eu definitivamente vou chegar ao mundo livre. Ele, observando ele, diz: caramba. E o velho começa a ir pra cima do Prota. Bom trabalho, continue segurando ele. E acerta um soco no Prota, fazendo jorrar os litros. Ele sai voando igual boneca, enquanto o velho fica sorrindo. A visão do Prota fica distorcida, falando que o golpe dele foi muito forte e que ele não conseguia respirar. Mas as lembranças da Natsu, sua irmã, vieram e ele se levanta, mostrando que se temos um objetivo, nada pode nos parar, nem mesmo se ele estiver no chão. O velhote, percebendo que ele se levantou, fica surpreso. O Prota, se levantando, fala que não podia perder e que dessa vez ele iria salvar ela. Ele, limpando, começa a falar: desculpe, eu tenho os meus motivos para não desistir. E com isso ele ativa o melhoramento físico e com isso ele atinge os dois de uma vez, fazendo os espíritos maus irem embora. E com isso o sistema apita, falando que a quest foi completa. Uma chave é entregue para ele como recompensa e o sistema pergunta se ele queria usar e ele escolhe a opção de não, que queria esperar mais um pouco. E com isso ele começa a sair da dungeon enquanto carrega o lixo para fora. Os guardas, olhando ele saindo, vão até ele perguntando o que tinha acontecido e assim ele começa a cair por estar muito fraco. E assim chamam a emergência para ele. Então corta a cena para uma cobertura com alguém em ligação. Ei, o que exatamente você estragou? Desculpa, mas houve uma interferência. Uma interferência? Quem foi? Enviarei as informações agora. Isso é algum tipo de piada? Não, as informações estão corretas. Rank E e sem classe? Interessante. Você não está pensando nisso, né? Depois que mexeu com meus subordinados? E com isso vemos o primeiro vilão, chamado Babazona Akira, com profissão de modelo e streaming, e que seu trabalho principal era aventureiro Rank S e fundador do clã assassino Serpente de Sangue. Ele finaliza dizendo: você não está pensando em fugir, não é? Vemos agora nosso Prota fazendo flexões e ele já tinha feito até 113, dizendo que suas lesões estão curadas e se pergunta o que diabos eram aqueles caras, pois eles eram muito fortes e que ele também precisa ser mais forte, alguém que fosse imbatível. Ele, dando uma pausa, percebe algo e estende as mãos para pegar a chave, a qual ele adquiriu na missão, chave do aventureiro de recompensa de missão level 5. Então ele pensa que de qualquer forma ele recebeu aquela chave da missão, então é aberto novamente aquela tela e pergunta se ele vai usar a chave. Ele clica em sim dessa vez e logo se abre um portal na sua frente e ele fica espantado por aquilo aparecer ali mesmo. E quando menos esperava, é sugado para dentro, sobrando apenas sua toalha no chão. Depois de puxado, ele cai em um monte de areia e quando percebe, ele fala: areia? E com isso, ele fica espantado pela visão que ele viu. Então percebemos que ele agora estava dentro de uma dungeon. Ele observa os lados, falando que isso seria mal, pois ele não estava preparado para isso e ser puxado logo para um deserto do nada. E além disso, ele ficou muito incomodado porque entrou muita areia na roupa. Sabe quando você vai na praia e entra aquela areia na sua bunda? E é difícil tirar? Agora imagina o Prota. Então, naquele calor do deserto, nosso Prota começa a caminhar. Os efeitos do calor já estavam batendo e ele reclamava que estava muito quente e fica se perguntando por que nenhum monstro apareceu. Mas algo o interrompe e ele percebe que pisou em algo. E quando ele estende a mão para pegar, ele acha uma pedra mágica, assim, de graça. Então ele começa a falar: poderia ser que isso é uma dungeon de mineração? É um tipo de masmorra extremamente raro. Percebi tarde demais. E na masmorra de mineração você pode minerar várias pedras mágicas raras. E talvez isso poderia estar aqui também. E com isso percebemos que onde tiver minérios e pedras mágicas, você tem que ativar o modo Minecraft, pois o solo vai estar lotado para você minerar. E
E depois de tanto cavucar, o nosso prota acha o que ele queria, uma pedra mágica da lua. E ele fica feliz que ela realmente estava lá. E ele fala que com isso, a doença da irmã dele iria ser curada. Eu nunca pensei que a recompensa da missão, a chave, poderia me dar isso. A doença de Natsu foi posteriormente rotulado como vórtice mágico. Só há uma maneira de curá-lo. E isso é remédio feito de pedra mágica da lua. E com isso ele continua dizendo que precisa de 10 dela para poder ter a cura da irmã dele. E que agora ele iria procurar vários deles. E com determinação ele começa a trabalhar, dizendo que vai encontrar o máximo que puder. E com isso o tempo se passa, várias outras pedras encontradas. E vemos algumas gotas caindo. E quando percebemos, ele tinha aberto um grande buraco no chão. E ele, frustrado, ficava pedindo para aparecer. Então toca o sistema avisando que o tempo esgotou e que a dungeon iria se fechar. Ele fica surpreso e começa a dizer que não. O portal se abre atrás dele e ele, não querendo sair, continua cavando e o portal o puxa e ele sai gritando que não era o suficiente. Ele é expulso e o portal se fecha. Ele começa a falar: caramba, me envia de volta, me envia de volta, me envia de volta! Isso não é o suficiente. Então, depois que ele se acalma, ele continua dizendo que depois de tudo aquilo, ele só tinha achado apenas um e ele continua olhando para a pedra. E então ele fecha seus olhos e fica relembrando das missões e dizendo que queria voltar para a dungeon de mineração novamente. Ele abre os olhos e pensa: se a condição de ativação for uma missão perigosa? Ele se levanta da cama com as mãos toda ferrada e fala: eu vou aceitar, de novo e de novo. De repente, ele sente algo dizendo que doía, e quando ele vê, ele lembra de algo, uma pedra desconhecida. Ah, é mesmo, eu trouxe isso também. Os únicos que levei foram os 2, todo o resto era apenas pedras mágicas inúteis. Ele observa enquanto pensa se ele levaria para um especialista para analisar. Então ele vai para o banho, enquanto até os dedos dele doía, enquanto a água caía. Vemos que ele volta para o hospital, e a enfermeira nota que ele trouxe algo novamente. Natsu, ela vendo ele, fala: grande irmão, eu tenho um presente para você hoje. E ela, ouvindo isso, fica feliz. Então ele mostra um pingente com a pedra da lua. Então ela, percebendo, fala para ele que talvez ela não precisasse e pediu desculpas. E ele fica sem entender o porquê. E ela diz para ele que era meio brega e a casa dele desmorona. E com isso vemos que se você for dar um presente para uma garota, descubra se ela gosta. Senão, tu vai passar vergonha. Então, ele fala para ela que ele estava voltando para o trabalho e se ela realmente não queria aquilo. E ela confirma e fala para ele ter um bom trabalho. Ele sai triste, a enfermeira novamente fala que ele manteve para ele. Então, ele começa a passar por alguns locais e chega até um departamento de avaliação. Ei, ouvi dizer que vocês inspecionam pedras mágicas aqui, é verdade? Sim, você está certo com isso. Ele parece suspeito. Eu posso olhar para você. Eu sou de primeira linha. Ele leu meus pensamentos? É raro ver alguém com uma pedra da lua. Você sabe sobre isso? Ah, mas no entanto, o pedido de hoje é para isso aqui mesmo. Então ele começa a analisar. Irmão, isso é um produto extraordinário. Nosso proto, ouvindo isso, pergunta o que ele estava querendo dizer com isso. É uma pedra mágica que pode adicionar os efeitos mágicos às armas. Ele, ouvindo isso, percebe que era uma pedra de encantamento. Agora mesmo você acha que esses não são particularmente raros, não é? Ele continua explicando que essas pedras mágicas vêm de um monstro chamado Shig e pediu para não subestimar isso. Pergunta para ele se ele sabia o que acontecia com a arma quando ele usasse. O prota fica esperando algo sério sair dele agora. Você não terá mais que trabalhar. Nosso prota pergunta o que ele queria dizer com isso. Então ele explica que o Shig, ele absorve as almas dos monstros que ele consome e os torna seus subordinados. Então ele, ouvindo, fica pensativo e pergunta para o examinador se ele consegue fazer. E o examinador, sorrindo, diz que conseguiria. Então ele começa a puxar a espada enquanto o examinador fala: você deve verificar os efeitos por si mesmo. Então ele, ouvindo que tinha que testar por si mesmo, ele começa a pensar em um lugar para testar isso. Então ele vai até um campo de treinamento na sala de invocador e uma mulher pede para a próxima pessoa entrar. Ela, mexendo no sistema do tablet, ela escaneia a pulseira dele e ele agradece enquanto ela olha o perfil dele, o chamando de fraco em seus pensamentos. Então ela começa a utilizar suas habilidades, dizendo que isso deve ser o suficiente para o nível dele. E assim a sala
começa a brilhar e aparece um monstrinho fofo com uns pequenos chifres chamados Sweet Pompons de Ranquier. Ele vai flutuando até o nosso prota e abre sua boca para atacar. Quando ele se aproxima, ele puxa a espada e o corta no meio, fazendo o monstro emanar um brilho verde e ser espalhado por todo o corpo. A mulher, ignorante com o que acabou de ver, fica espantada dizendo: "O quê?" Então o sistema notifica que ele absorveu um ponto de defesa mágica. Ele abre o sistema para olhar o status dele e percebe que foi aumentado de verdade seus status. A mulher, olhando para ele, pergunta: "O que foi isso?" E ele fala para ela não se preocupar e, cruzando os braços, começa a tirar com a mulher, perguntando se no país dele só podia summonar esses monstros fracos. A mulher, olhando para ele, fala se ele não era imprudente demais. Então ela fala que vai chamar outro monstro e enfrentá-lo até ele chorar e pedir ajuda. Então alguém, mexendo no cabelo, começa a perguntar se ele poderia se juntar ao nosso prota. Ele adentra a porta abraçando uma colher e com isso ele fala que era um prazer conhecer. Então a mulher fala que esse horário era marcado e que ele esperasse a vez dele. Ele então mostra um cartão para ela, perguntando se com isso eles poderiam convocar uma convocação em massa. Se ele se juntar a nós, também não haverá reclamações, certo? Que homem, olhando para ele, fica pensando: convocação em massa, hein? Então ela, vendo isso, brilha de alegria, pois apareceu um cliente VIP na frente deles. Então o prota fala que não tinha problema nenhum e em seu pensamento ele agradecia por isso. E ela, toda gatuna, fala que já que ele não se importava, ela iria começar. Então, examinando o perfil dos dois, dizendo que escolheria um para que se adaptasse com o nível deles, de rank E e rank D. E começa a invocação. O chão brilha novamente com a invocação e aparece vários goblins de uma vez de rank D. Ele fica surpreso da quantidade e diz como era esperado de um invocador do nosso país. Ele vem por trás e pergunta qual era a classe do prota, e ele responde que era um sem classe. E ele pergunta: um sem classe? Eles começam a rir da cara do nosso prota, dizendo: sinto muito por arrastar você para isso, não precisa se desculpar, disse que homem. Ele começa a puxar suas espadas, dizendo para começar e que ele acompanhasse eles. Eles correm em direção aos goblins, enquanto um bem rápido já pula por cima gritando, preparando para atacar. Ele percebe e defende com as duas pequenas espadas e, colocando a perna esticada para trás, ele chuta pegando diretamente nas pernas do goblin, o derrubando e finaliza ele. Então ele grita para sua colher dizendo que já eliminou um e ela mostra que já fez igual. E quando ele vai todo feliz para ir para o próximo, o nosso prota já tinha acabado com todos, não deixando nenhum para eles. E mostrando que quem paga a janta tem que oferecer a sobremesa. O prota fala para eles que já cuidou desse lado e o outro apenas fica em dúvida do que aconteceu, perguntando se ele tinha derrotado todos os outros. E o prota diz que já tinha terminado. Ele põe a mão no loirinho e agradece ele, já que a convocação era tão cara. E se despedindo, fala que gostaria de trabalhar com ele novamente na próxima vez. A mulher então chama a atenção dele perguntando o que foi esses movimentos dele de agora, pois um rank E sem classe não teria esses movimentos. E pergunta quem era ele, enquanto o prota apenas observa. Eu sou apenas um sem classe, ele fala para ela, e ela apenas observa calada e se despede dele dizendo que da próxima vez convocaria monstros mais fortes para ele. E com isso, ele sorrindo agradece ela. Ganhei 3 pontos. Pontos depois de derrotar 42 goblins comuns. Parece que nem sempre pode absorver pontos. Ele, tomando banho, pensa: quanto mais eu luto, mais forte eu me torno. É uma arma aterrorizante. A porta se abre e quando ele percebe, algumas pessoas estão correndo. Um dos homens, olhando para ele, pergunta se ele era um aventureiro e ele confirma. E com isso o homem fala que um overflow acabou de aparecer e ele fica surpreso com isso. Então é ouvido: todos os aventureiros estão indo para suprimi-lo. Ele, escurecendo a vista, fala: Dungeon Overflow, um desastre em que os monstros emergem da masmorra no mundo humano. Quando ele termina de pensar, o sistema aparece atrás dele notificando uma nova missão de emergência. O prota já fica animado e surpreso, dizendo que ela chegou e que agora possa esperar recompensas exclusivas com missões de emergência. As pessoas continuam correndo enquanto ele apenas observa a nova missão: erradicar a causa do transbordamento. Então, ele, observando a missão, fica em dúvida sobre a causa, porque ele pensava que era algo natural e continua dizendo: não é algo que acontece acidentalmente? O outro, olhando ele parado, pede para ele se apressar e ir para o local indicado, e ele confirma que já estava indo. Ele começa a arrumar sua mochila bem de boa, enquanto o outro fica apressando ele. Então vemos que eles estão em Shibuya, e o grito de desespero das pessoas era evidente, e a correria estava acontecendo. Os goblins aparecem e corriam para atacar todos. Então, durante a correria, vemos a famosa cena clichê de uma mulher caindo no chão, e o goblin vem correndo para cima dela para dar aquela devorada. Você é minha novinha! E ela grita:
E quando vemos a cabeça do Goblin sai voando e os litros saindo, quando ela abre os olhos, percebe que o nosso prota salvou ela e ela agradece chamando ele de espadachim. Enquanto olhava a cabeça do Goblin, lá ele corrige ela dizendo que ele era um sem classe e ela desaba sabendo que ele era um sem classe e sai correndo. Mulher ingrata! Ele, olhando sem acreditar, fica espantado com esse acontecimento. Enquanto isso, os outros aventureiros estavam no meio de uma luta e o monstro que apareceu, ele falava: Eu sou um inimigo formidável, se prepare. Ele, comendo algo, começa a aparecer, mostrando que ele era um Hobgoblin de rank D. E os outros, vendo que era um Hobgoblin, começam a fugir, dizendo que era impossível e que não queriam virar farofa. O outro, olhando eles correrem, chama eles para voltar e lutar. E enquanto eles correm, nosso prota aparece. Aqueles que querem fugir, vá em frente e faça isso. Se ficarem, vai nos atrapalhar. O outro, percebendo ele, pergunta quem era. E ele se apresenta como Kiyomiaki, aventureiro rank F sem classe. O outro fica surpreso por saber que ele era um sem classe, mas de repente um carro vem na direção dele. Quando ele nota, pula para o lado juntamente do prota. O Hobgoblin começa a dar a sua gargalhada enquanto ele faz as suas doidices. O prota analisa dizendo que um Hobgoblin tem um poder de ataque muito forte. Eles são fisicamente robustos, mas não têm inteligência. Temos um longo caminho a percorrer, vamos encerrar isso rapidamente. Ele avisa o outro que vai chamar a atenção dele e sai correndo. O outro, achando que ele tinha fugido, grita. O Hobgoblin, então estressado, brilha seu olho em vermelho e corre em direção ao prota, enquanto o outro fica surpreso que o Hobgoblin foi para cima do prota. Ele dá o sinal pro carinha e ele nota e vê as costas do Hobgoblin livres e, percebendo o plano, executa e fere ele pelas costas. O Hobgoblin, e quero que você repita comigo, o Hobgoblin, e eu quero que vocês inscritos repitam comigo e sem travar a língua. O Hobgoblin, cercando os dentes, observa com fúria para ele e então ele tenta acertar o carinha, mas então a espada do prota atravessa ele, causando muito dano no Hobgoblin, e com isso ele ganha um ponto de ataque. O prota, estendendo sua mão, perguntando se ele ainda podia lutar. Ele segura na mão do humilde e diz que sim. Ainda não posso perder para os jovens. Um grande tremor é notado e eles olham e vários outros guerreiros mais fortes aparecem e eles falando. Administradores de classe superior estão começando a se reunir. Graças a Deus, de alguma forma conseguimos. Então o outro fala pro prota que como eles são de classe E, o trabalho deles era cuidar dos civis e que deixasse os outros mais fortes irem enfrentar os monstros. Quando ele olha, o prota já tinha partido e fica perguntando para onde ele estava indo e se aproxima perto de um portal e ele percebe que era uma dungeon médio alta. E quando ele nota, o carinha seguiu ele até ali e fica perguntando por que ele o seguiu e ele fala que não podia deixar ele sozinho nesse lugar perigoso. Então o prota olha para ele: você é uma boa pessoa, um idiota? O outro grita: por que você mudou as palavras? Mas então ele fala: mesmo que Kiyomi-kun seja forte, ainda é perigoso ir para uma masmorra sozinho, certo? Ela é perigosa para mim também, mas vou me certificar de voltar para casa hoje e tomar uma bebida. O prota sorri dizendo para ele tomar cuidado e não morrer. Então ele pergunta por que veio até aqui. O prota fala que ele veio erradicar o motivo disso acontecer. O outro pergunta se isso não deveria ser um desastre natural. Vamos descobrir se isso é verdade ou não. E assim ele vai até o portal, quando vai estender a mão para entrar e começa a sair uns raios elétricos e assusta eles. E com isso começa a aumentar ainda mais, enquanto o prota fica pensando se isto estava ligado à pedra da lua e explode jogando ele para longe. Ele caído, algo começa a sair do portal. Eles começam a notar e fala: o que há com esse cara? E quando vemos, um monstro sai de classe C chamado Eco de Kurukan. Então o monstro começa a falar: como você sabe disso? Eu me pergunto. E o prota, notando, vê que é o emblema de Kurukan e ele continua saindo enquanto continua falando. Como ele sabe disso? O outro, com medo, começa a ficar tonto. Nosso prota fica observando o monstro saindo enquanto se prepara para a batalha. O monstro começa a rosnar e quando percebemos, o monstro começa a preparar para realizar um ataque. E o prota percebe que aquele lugar era o ponto fraco dele e começa a brilhar. Percebendo o monstro, ataca ele e ele, segurando o camarada, desvia do ataque e cai no chão. Quando o prota olha para a espada, ela começa a ficar desgastada e quebra. E com isso o prota pensa que ficou enferrujado, mas corrige dizendo que estava deteriorando. O monstro começa a preparar para atacar novamente. Enquanto isso, ele falava que não podia ser acertado por aquele ataque. Ele começa a levantar o seu camarada, enquanto ele fala para ele deixar ele para trás, pois ele era um fardo para ele. O prota fala que ele tinha dito que iria voltar e saborear um bom saquê. E ele, ouvindo isso,
começa a ficar emocionado. O monstro preparando outro ataque, ele começa a carregar ele. Vamos voltar juntos e beber o melhor saquê. O prota avisa que ele não podia, porque ainda era de menor. E parando, preparava o ataque enquanto o outro falava que ele não ia ser imprudente. Eu já lutei contra inimigos que usavam ataques respiratórios. O monstro novamente se aproxima e começa. E se ele conseguiria derrotar ele, ele avança para cima. O prota, percebendo, desvia por um triz, mas ele ainda leva um arranhão de leve no rosto. O monstro, atacando com seu sopro novamente, quase acerta o prota. Ele tenta acertar o ataque dele, mas não consegue. E ele percebe que seria uma luta difícil. Então o dragão começa a atacar novamente. Então o prota fica dizendo que o dragão nunca queima a própria garganta com esse sopro. Ele percebe algo. Tem um ponto mágico na base da garganta. E libera a magia armazenada com sua respiração. Tenho que atingir esse ponto. Ele ativa sua habilidade de fortalecimento corporal e usa sua habilidade. O ataque vai até a garganta dele, atingindo o local que queria. O dragão zangado começa a se perguntar se ele foi derrotado. Enquanto o prota corre para cima, ele pensa: é necessário muita quantidade de magia para disparar tal respiração. Agora que esgotou todos os recursos, é hora de atacar. Então ele ataca rapidamente e atinge o local, criando uma rachadura. E logo então quebra, expondo a fraqueza. O prota, sem perca de tempo, realiza o corte. O dragão furioso começa a rugir, enquanto o prota percebe que já era tarde. O dragão atinge ele com sua cauda e o lança para longe. O dragão avança para cima quando o prota percebe alguém vem correndo e defende com um escudo a investida do dragão. E quando ele vê, era aquele carinha. Então o prota pergunta se ele estava bem, ele gritando, dizendo que isso era tudo que ele podia fazer para ajudar. Ele, percebendo o esforço do cara, fica surpreso e sorrindo, dizendo que era o bastante. O monstro então cai paralisado e ele fica surpreso, se perguntando o que aconteceu. O prota mostra que foi uma nova habilidade que ele ganhou com aquele Hobgoblin. O dragão, no chão, paralisado, tenta se reerguer e o prota se aproxima. Ele, percebendo seu fim, grita: Corona! Então a espada vem e finaliza o dragão. Você absorveu um ponto de defesa, level upado para o level 7, diz o sistema, e finaliza com a cabeça arrancada do dragão, enquanto era finalizada a missão de emergência. O sistema calcula o resultado e dá outra chave para ele. Ele, pensando, diz que então eles se enfrentaram novamente. Então ele, notando o cara sentado, ele fala o que é isso. O prota tenta disfarçar e ele diz que tinha visto e finaliza: desculpe por perguntar algo tão impensado ao meu benfeitor. Essa é a razão pela qual eu não sou popular entre as meninas. Então ele vem todo feliz abraçando ele. Então o prota sorri, mas então algo corta o momento de paz, perguntando se eles fizeram aquilo. Então vemos esses três observando o dragão caído. O camarada aponta para o prota dizendo que ele fez isso, e ele se perguntando quem era ele, e começa a puxar pelo sistema, que homem Aki, certo? Vou me lembrar de você. O Overflow desapareceu e o portão está se estabilizando. O do óculos pergunta algumas coisas e o prota, percebendo que vai ser difícil ficar quieto nessa hora. O portão voltou ao normal depois que o dragão foi derrotado. O do óculos fica falando que isso era interessante, pois eles sempre pensaram que era um desastre natural, e fica falando: e se não for? Então o prota fala que foi isso que ele viu e toca no ombro do camarada e vai embora. Então o da venda puxa a peixeira, perguntando se vai deixá-los ir assim, e que ele poderia perguntar mais informações a eles, e que ele queria uma recompensa se caso aceito. Ele puxa seu relógio e diz que já era o suficiente, então quero prosseguir amigavelmente com ele. Parece que ele tem uma irmã doente. E assim vemos os membros do grupo do óculos. É melhor ter mais força em números. Uma grande batalha vai acontecer. Kiyomiaki, ele definitivamente se tornaria nossa carta coringa. Então ele liga para alguém. Então é você? Sim, claro. Eu pretendo trazer você também. Estou contando com você, Babazano-kun. E acabou, galera! Mais um aí pra vocês do PV Recap. Muito obrigado a cada um de vocês que chegou até aqui. E estamos nessa aí da campanha agora para chegar aos 3.000 inscritos, galera. Muito obrigado para quem se inscreveu e para quem tá chegando agora, que é novato. Eu sei, galera, que muita gente assiste, aí depois volta e assiste de novo. Mas, galera, a gente tá aqui. Eu quero que vocês saibam que a gente tá aqui para se tornar como uma família e fazer a diferença no meio do mundo recap. Muito obrigado a todos vocês mais uma vez por ter chegado. Logo o canal vai estar passando por uma mudança. Vamos ter agora os membros do canais e estou fazendo o possível para deixar top de linha para vocês, tudo bem? Para valer a pena para vocês. Então, galera, muito obrigado. Fiquem com Deus e fui!